que estão nessa noite abençoada de domingo. Hoje é dia 28/1/2018 e nós estamos aqui diretamente dos estudos do Evangelho da Graça de Deus em mais uma noite abençoada, pronto para estudarmos a Palavra de Deus, para meditarmos na Palavra do nosso Criador. E hoje, na oportunidade, nós iremos meditar aqui um pouco em João capítulo 4, a partir do primeiro versículo até lá o versículo 23 ou 24, onde nós iremos estudar a história da mulher samaritana. Amém? Então você que está aí em casa nesse momento, nesse dia abençoado de domingo, nos acompanhando aí pelo Facebook, eu convido a você não só para ouvir, mas também para abrir a sua Bíblia e para ler conosco essa maravilhosa passagem aqui de João. João, que é Novo Testamento, aonde nós iremos estudar a história da mulher samaritana. Nós iremos, na verdade, ver aqui a graça de Deus derramada sobre a vida daquela mulher, e essa mesma graça hoje, nesse dia abençoado, Deus, Ele quer derramar sobre a tua vida também. Eu quero mandar um alô para a nossa amiga, a irmã Glória, né? Glória, não estou entendendo bem. Que Deus abençoe a mesma e que a graça de Deus seja sobre a vida dessa nossa irmã e sobre a vida de toda a sua família. E também eu desejo que a graça de Deus nesse dia abençoado seja sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite pelo Facebook, né? Então, queridos, diz assim a palavra de Deus lá em João, que é Novo Testamento, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Jesus e a mulher samaritana. É o texto, aqui é o título do texto, né? Então, vamos ler aonde diz assim, a partir do versículo 1. E os fariseus ouviram falar de Jesus, que estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu para a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sincá, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. E havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me um pouco dessa água. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como, Senhor, sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesses o dom de Deus, e quem é que está pedindo água a você, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu não tenho com que tirar água, e o poço é fundo. Onde eu conseguirei essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu: quem beber dessa água tornará outra vez a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, não terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui a tirar água. Jesus lhe disse: vá,
chama seu marido e volta. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é o que você teve 5, e o homem que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Esta é a próxima hora em que você não adorará o Pai nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós o adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e o fato de que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos o voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém, queridos? Então, essa foi a leitura, amém, oficial, para nós estudarmos nessa noite, para nós se aprofundarmos mais nas palavras do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, meus amigos, meus irmãos, todos que estão aí em casa nessa noite abençoada, nos acompanhando aí pelo Facebook, é que Jesus, ele ama você. Eu não sei quais são as suas obras, eu não sei o que é que você tem feito nesse dia, o que é que você tem feito durante o seu período de vida até hoje, se são obras boas ou se são obras más. Eu não sei, na verdade, quem você é pessoalmente, mas uma coisa eu quero dizer para você, que Jesus te ama, amém? Independente de você ser uma pessoa boa ou não, Deus ama você, e Deus foi quem trouxe você aqui nessa noite para ouvir essas palavras. Nessa leitura ao qual nós acabamos de ler aí em João capítulo 4, né? A partir do primeiro versículo, que nós vemos a história dessa mulher samaritana, amém? Ela morava em uma região lá perto de Israel, em um povo, na verdade uma nação, porque os samaritanos eles eram uma nação, Israel era outra nação. Israel é o povo eleito de Deus, amém? E naquela época os samaritanos eles tinham uma rixa com os judeus, eles eram intrigados, os dois povos. E Jesus era israelita, amém? Era judeus. Ele saiu da nação de Israel e foi pregar em outra parte. E ao sair, ele passou por Samaria, amém? E chegou naquela cidade chamada Sincar, amém? E ali em um poço que Jacó, que foi um dos patriarcas, amém? Nós conhecemos Abraão, Isaque e Jacó, amém? Jacó era neto de Abraão, amém? Eles são os patriarcas, eles três, amém?
de onde descendeu toda a nação de Israel. Amém? Então, ali, naquele poço, como nós vemos aqui na história, aquele poço foi deixado de herança por Jacó, para um filho seu. E sucessivamente veio passando por várias gerações até aquele momento. E era por volta do meio-dia, amém? A hora que Jesus chegou naquele poço e ali, cansado da viagem, amém? Fadigado, ele sentou-se. Seus discípulos foram à cidade mais próxima ali comprar comida, mantimento para eles se alimentar. E ali, por volta do meio-dia, chegou uma mulher da cidade vizinha para buscar água, amém? Para o seu sustento. Não sabemos se para se banhar, não sabemos se para beber, ou o que é que ela ia fazer com a água. Só sabemos que era para o seu sustento. Agora, uma coisa eu quero lhe dizer nessa noite. Se você for estudar aí a Bíblia, se você for procurar no YouTube, se você for procurar no Google a respeito dessa mulher samaritana, você vai descobrir que essa mulher, amém, ela foi pegar água ao meio-dia, porque naquela época, amém, existia uma discriminação grande em relação a mulheres como ela. Ela já vinha com 5 maridos, amém? Ela vivia trocando de maridos, como trocava-se de roupa. Naquela época, um homem ele poderia ter mais de uma esposa. Agora, uma mulher não poderia viver arrumando um marido, deixando ele e arrumando outro marido, trocando de marido assim como os homens. Amém? Porque, vou dizer agora, naquela época quem fazia isso era chamado de rapariga, de prostituta. Amém? Era uma mulher de má fama. Então aquela mulher, queridos, segundo a tradução, amém? Segundo a tradição daquela época, nós vemos os estudiosos da Bíblia comentarem que naquele tempo essas mulheres de má fama e as prostitutas, amém? As que se assumiam mesmo como prostituta, que vendiam o seu corpo, fazia programa, elas iam buscar água no poço, porque naquela época não tinha água encanada naquela região. Então elas iam ao meio-dia, amém? A hora que o sol está mais quente, amém? Que o calor está mais forte, porque as mulheres de boa fama, elas não iam naquela hora buscar água, amém, no poço. Elas iam cedinho. Então aquela mulher foi ao meio-dia. Agora eu quero que você entenda algo. O Senhor Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer hora do dia para passar ali em Samaria, naquele poço, mas ele escolheu o meio-dia, amém? A hora exata que esse tipo de pessoa ia ao poço buscar água. Agora eu pergunto a você, por que Jesus escolheu aquela hora? Porque Jesus amava aquela pessoa. Agora eu quero que você entenda algo. Se você ler aqui nesse livro de João, lá no finalzinho, aonde Jesus está conversando com os seus discípulos, eu não lembro agora se é lá no capítulo 15, mas é lá no finalzinho, nos últimos capítulos, aonde Jesus ele diz que vai para o Pai, amém? E que os discípulos dele conhecem o caminho, amém? E que ele vai preparar lugar para eles lá no céu. Ali estava bem pertinho de Jesus ser crucificado e morrer por nós. É lá mais ou menos, eu acho que para o capítulo 15 para frente, nós vamos encontrar isso aí. Então um dos seus discípulos, por nome Filipe, amém? Ele disse assim, Senhor, ele disse, Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta, porque Jesus disse que ia para o Pai, amém? Então Jesus olhou para Filipe e disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e como é que você me diz, Filipe, mostra-nos o Pai, que isso nos basta? Filipe, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. Então, entenda algo. Jesus e o Pai é um. Então quem estava na beira daquele poço ali ao meio-dia, quando aquela mulher chegou e começou a dialogar, e não foi a mulher que procurou conversa, foi Jesus que procurou conversa com ela.
Entenda, ali era o pai e o filho que estavam ao mesmo tempo. Agora eu quero que você entenda algo, que você coloque a sua mente para raciocinar. Se você voltar agora para todo o Velho Testamento, e se você pudesse agora, amém, com um computador, amém, que você pega um programa ali e instala naquele computador. Então dentro daquele programa tem aí mais ou menos 1000 páginas escritas. E aquele computador faz uma varredura em todas aquelas páginas ali dentro de alguns minutos. A máquina tem essa capacidade de fazer. Amém? Faz uma pesquisa ali e encontra algo que você determinou que ela procurasse. Como, por exemplo, quem tem a Bíblia num celular, quem tem a Bíblia num notebook, num computador. Então ali na Bíblia tem um lugarzinho em todas as Bíblias de computador e de celular que tem uma lupazinha. Então você clica nela e você quer procurar uma passagem que você leu, que você ouviu há tempos, mas você não sabe aonde está escrito. Então você digita uma palavra-chave ali e coloca buscar, dá OK, amém, dá Enter. E naquele momento seu computador, seu celular, seu notebook, amém, de onde está instalada a Bíblia, ele faz uma varredura em todas as páginas da Bíblia, em mais de 1000 páginas ali que está escrito, amém, e procura onde está aquela palavra-chave, amém, e mostra para você. Agora entenda algo, se você tivesse essa capacidade de fazer essa varredura agora, eu dissesse, como eu estou agora dizendo a você, faça uma varredura agora na sua mente do Velho Testamento, amém? E me diga agora qual foi a vez que Deus, amém, Pai, se dirigiu a uma pessoa pecadora, a uma pessoa nesse estado dessa mulher, amém? Uma mulher que já vinha passando pela mão de 5 homens, e o que ela tinha naquele momento não era dela, que pela história a gente estudando, a gente vê que ela tinha tomado de outra mulher, amém? Era um adultério que ela estava vivendo, aquele marido não era dela, era de outra. A Bíblia já diz bem claro, Jesus disse, disseste bem, mulher, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Se não é dela, então era de outra. Amém, querido? E por isso que ela logo falou, eu não tenho marido. Porque ela estava vivendo com um marido de outra, não era dela. Amém? Agora eu quero que você olhe para o amor de Deus. O amor dele derramado por aquela mulher e ao mesmo tempo derramado por nós. Porque entenda algo, no Novo Testamento está escrito que Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós vemos isso nas palavras do Novo Testamento, que Deus não faz acepção. O que é acepção? Amém? Essa palavra tem o significado da seguinte maneira. Quando diz que Deus não faz acepção, amém? O significado é que Deus não ama mais eu do que você. Ele não ama mais você do que a mim, amém? Ele não ama mais a gente do que uma pessoa que está lá na rua agora enchendo a sua cara de cachaça. Ele ama a todos da mesma forma, amém, queridos? E ele quer abençoar a todos da mesma maneira. Isso é acepção de pessoas. Quando você chega em um determinado recinto aqui nessa terra, amém? E lá você vai notar algo nos recintos aqui dessa terra, que pessoas de condição financeira, elas são mais bem tratadas. Eu vi uma história uma vez de um homem aqui da região onde eu moro aqui no Rio Grande do Norte, no Seridó do Rio Grande do Norte, e um homem muito rico que tinha uma empresa grande, tinha muitos carros, amém, muitas máquinas pesadas, muita gente trabalhando para ele. Ele foi prefeito de uma cidade. Então ele chegou em uma loja lá na capital, Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Uma loja de carros de luxo. E ele foi comprar uma caminhonete. E quando ele chegou lá naquela loja, ele não estava bem trajado. Porque existem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não sabem se vestir elegante. Amém? Então ela chegou lá com a roupa que não era da moda, não chegou bem vestido.
E ali os vendedores não conheciam ele. O gerente conhecia, estava lá dentro, no escritório, e onde ele estava tinha uma janela de vidro, ele viu o homem de longe. Então quando o homem chegou lá, os vendedores se aproximaram dele e não deram nem atenção a ele. Então ele disse, aqui não tem carro para eu comprar, eu vou para outra loja. E os vendedores não deram nem atenção, achavam até que ele era um homem que trabalhasse de predeiro, carpinteiro, uma pessoa que não tem dinheiro para essas coisas. Então ele foi saindo, e o gerente saiu depressa lá do escritório, não viu nada, mas estava vendo de longe e disse, fulano de tal assim, assim, não quis comprar nenhum carro não, aí o vendedor não. Aí ele sabia quem era o homem, correu atrás dele, disse, fulano, você não quer comprar nenhum carrinho aqui na nossa loja tal? E ele foi e disse, não, seus vendedores não quiseram me vender não, eles acham que eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Você está entendendo? Se aquele homem tivesse chegado todo na panca, e se ele não tivesse nenhum dinheiro, mas ele tivesse chegado bem vestido, na hora ele tinha sido bem tratado, na mesma hora. Amém? Então aqui na terra nós vemos isso. Mas você tem que entender que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não trata os seres humanos dessa forma, dessa maneira. Amém? Tratando uns melhores do que os outros. Amém? Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Eu quero mandar um alô para o nosso amigo Rosenilton Faustino, que Deus abençoe ele. Nossa amiga Luizinha também. E toda a sua família. Queridos, então, entenda, o Senhor Jesus ele não faz esse tipo de tratamento com os seres humanos, acepção de pessoas. Então, assim como Jesus tratou aquela mulher, ele trata com você também que está me vendo aí, amém? Ele trata da mesma maneira, ele te ama com a mesma intensidade. Então, entenda, no Velho Testamento nós não vemos Deus se aproximar de pessoas cheias de defeitos e cheias de falhas. Amém? Você pode agora ler o Velho Testamento, você pode agora ir no Google, você pode agora, se você tem uma Bíblia instalada no seu computador, no seu notebook, no seu celular, colocar lá, Velho Testamento, quando é que Deus tratou, amém? Bem uma pessoa em pecado, quando é que essa pessoa pôde se aproximar para Ele, porque é isso que nós estamos falando. Nós não vemos no Velho Testamento pessoas cheias de defeitos se aproximando de Deus e Deus dando atenção a elas. Primeiro elas se purificavam, amém? Nós vemos quando Deus deu a lei a Moisés, amém? Está lá em Deuteronômio 28, amém? Deus disse a Moisés que se o povo obedecesse, amém? Os 10 mandamentos, que era a antiga aliança, Deus ia abençoar eles. Mas se eles desobedecessem a lei, então Deus não ia os abençoar. Mas na verdade, aquele povo estava vivendo debaixo de maldição e ia ser amaldiçoado com maldição. Amém? Então, nós vemos aqui em João, se você abrir a sua Bíblia agora, lá em João capítulo 1, que é o primeiro capítulo de João, e no versículo 16 e 17, então no 16 está escrito assim, que todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E a palavra graça, na língua original do Novo Testamento, é favor imerecido. E no versículo da sequência, que é o versículo 17, então nós vemos assim escrito, que a lei ela foi dada por Moisés, amém? Foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma coisa dada? Você pode dar algo a alguém agora que mora lá em São Paulo. Você vai no correio da sua cidade, amém? E você coloca aquilo ali no correio, paga uma taxa e o correio vai entregar isso para você lá em São Paulo, na casa daquela pessoa, na residência dela. Ou você pode mandar por alguém que vai de ônibus, de avião para São Paulo agora, essa pessoa vai e leva isso, amém? Dá muitas vezes, se dá com distância, amém? Deus, quando deu a lei a nação de Israel, Deus não estava próximo da nação de Israel, amém? Nós vemos quando Deus apareceu no monte, só Moisés foi quem subiu lá no monte para receber das mãos do próprio Deus
as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? Entenda, Deus o Pai e Jesus são a mesma pessoa. Amém? Jesus disse a Filipe que quem vê a ele, vê o Pai que o enviou, porque ele e o Pai são um. Então Moisés veio com essas tábuas e entregou para o povo. Amém, queridos? E entenda também algo. Aqueles 10 mandamentos é tão santo que o povo não poderia nem pegar nas tábuas para ler. Só Moisés era quem pegava. E Deus mandou que construísse um baú, amém? O qual Deus chamou de Arca da Aliança, amém? A aliança é o Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com o povo, amém? E aqueles 10 mandamentos eram para ficar guardados ali e coberto com uma tampa chamada Queforete, que tinha 2 anjos em cima, um olhando para o outro com as asas estendidas. E ali o sacerdote sacrificava animais e aspergia o sangue desses animais ali naquela tampa feita de ouro batido. Porque quando Deus olhasse para ali, para os 10 mandamentos, ele não veria o pecado do povo em relação a eles ter quebrado os 10 mandamentos. Porque entenda algo, desde que Deus deu os 10 mandamentos, até o presente dia que Jesus veio e até hoje, ninguém nunca conseguiu obedecer os 10 mandamentos como ele é. E se não obedecer, não será abençoado. Então Deus olhava e viu o sangue ali, o sangue estava cobrindo a desobediência, o pecado da humanidade. Amém? E quando João, capítulo 1 e versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? A palavra, amém? Vieram por meio de Jesus. Significa que Jesus estava no meio do povo, que Jesus estava ali os abraçando, os abençoando. Jesus foi quem veio trazer a graça. Na verdade, o próprio Deus foi quem veio trazer a graça. Aí Moisés foi quem deu. Nós podemos dar algo à distância. Deus entregou a distância do povo, a lei nas mãos de Moisés, e Moisés foi e entregou para o povo. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus estava próximo ao povo. Querido, quem sabe você nunca ouviu uma palavra como essa. Fique sabendo que foi Deus que trouxe você aqui nessa noite. Voltando agora para o texto, amém? De João, capítulo 4, aonde nós vemos aqui em João 4, Jesus e esta mulher. Então, aquela mulher, Jesus estava lá no poço, sentado, cansado da viagem, e aquela mulher se aproximou-se do poço. Entenda algo também. Aquela mulher não buscou saber quem era Jesus, ela não procurou nem conversa com ele. Foi ele quem se dirigiu a ela. Muitos gostam de citar um texto que na verdade pertence ao Velho Testamento, que nós devemos se aproximar de Deus e ele se achegará a nós. Amém? Sobre a lei era dessa maneira, mas sobre a graça é Deus quem está se aproximando do povo, independentemente dos seus pecados, da sua vida. Deus está se aproximando do povo. Amém? Não é nós quem estamos se aproximando dele, mas é ele quem está se aproximando de nós com o seu amor, amém? Com o seu perdão e com as suas bênçãos. Então ali chegou a mulher até aquele poço. Ela não foi lá para conhecer Jesus, para ver Jesus, mas ela foi lá para buscar água, para matar a sua sede, para matar as suas necessidades, para suprir a sua necessidade por água. Como todo ser humano precisa de água para tomar banho, para se lavar, para se banhar, para cozinhar, para beber, para limpar a sua casa e para aguar as plantas, para dar de beber aos animais, amém? Para construir uma casa
e para tantos outros fins. Então nos diz a leitura que veio a mulher, versículo 7 de João 4, de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus, quem se dirigiu àquela mulher e pediu: dai-me de beber? Aquela mulher, quando viu Jesus ali, ela percebeu de quem se tratava. Que ali não era um homem da nação dela, e não era de outra nação da terra, mas era um israelense, um judeu. E ela, como samaritana, que foi ensinada de criança, que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, e os dois povos não se davam bem, eles eram intrigados. Veja a resposta dela na hora que Jesus disse: dai-me de beber. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Veja a resposta dela. Ela não queria amizade com Jesus, ela não queria conversa com Jesus, porque ela, ao ver, ela conheceu que aquele homem era judeu. Então, com certeza, os judeus, eles se vestiam diferente dos samaritanos, que aquela mulher na mesma hora conheceu. Amém? Agora entenda algo. Mesmo na sua ignorância de não querer Deus, mas Deus quer ela ainda. Então posso dizer para você, mesmo você tendo hoje pecado, você tendo hoje feito coisas que desagradou a Deus, amém? Porque se eu disser agora que eu, Ricardo, eu nunca fiz nada que desagradou a Deus aqui nessa terra, amém? Até mesmo nesse dia, eu estou mentindo, porque eu sou cheio de falhas, amém? Eu sou como você que está me vendo aí agora. Eu tenho minhas falhas, amém? Eu cometo falhas, amém? Porque a nossa carne, entenda isso, por mais que você conheça as escrituras, mas você vai errar, sempre você vai tropeçar aqui e acolá, porque o nosso corpo, amém? Quando Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles desobedeceram à voz de Deus e comeram daquela árvore que Deus dissesse que eles não comessem, eles iam morrer. Naquela hora Adão e Eva recebeu dentro deles, amém, uma capacidade má para ir contra Deus, você está entendendo? Para pecar, para fazer coisas que desagradam a Deus, que não agradam a Ele. E todos os seres humanos que sucessivamente vieram depois, amém, de Adão e Eva, já nasceram com essa capacidade dentro deles. Então, nós temos essa predisposição para errar, para mentir, para pecar. Amém, querido? Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, amém? Ele está olhando para nós mesmo, vendo os nossos erros, as nossas falhas. Ele está pronto para nos dar o seu perdão, amém? E para nos conduzir à verdadeira santidade que Ele espera que os homens tenham, amém? Santidade essa que Jesus vai falar para essa mulher, amém? Aqui nessa leitura, agora. Então diz lá, versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. O que é dom, meu amado? Você que está me vendo aí agora. Jesus disse àquela mulher que se ela conhecesse o dom de Deus. Dom é uma palavra, amém? Uma palavra grega, amém? Que vem de grátis. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então essa palavra dom é
carisma dais, ou seja, gratuito. Amém? É um dom. Você não paga para receber. Você simplesmente recebe gratuito. Amém? Então Jesus disse para ela assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Então ele está se referindo de um dom gratuito, que se a mulher sabesse, se ela conhecesse que aquele homem que estava pedindo água a ela tinha esse dom gratuito, ela pediria e ele lhe daria. Então eu quero que você raciocine agora comigo. No original aí, amém, queridos? Jesus está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, amém, de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é um presente de Deus que eu não devo pagar, amém? E que se eu tentar pagar, ele não vai me dar pelo pagamento, mas ele só me dá se eu receber gratuitamente, amém? Então você que tem uma Bíblia aí agora, você abre lá em Romanos, amém? Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que diz assim a palavra de Deus: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Amém? Repetindo, porque se pela ofensa de um a morte reinou. Na verdade aqui, o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, está se referindo a Adão. Ele está dizendo que, como pela desobediência de Adão, amém? Deus disse, não coma daquele fruto. E Adão foi lá, mas a sua mulher, e comeu do fruto. Então, naquela hora, pela desobediência deles, foi que essa natureza pecaminosa surgiu dentro deles, e sucessivamente dentro de toda a humanidade que veio deles, amém? Todos nós viemos de Adão e Eva, amém? Todos nós viemos a partir de Adão e de Eva, amém? Então é por isso que Paulo diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Esse reinar em vida aqui, na verdade, é a capacidade de não se vir mais o pecado, você está entendendo? Não ser mais escravo, amém? Mas servir a Deus, obedecer a Deus. É isso aqui que ele diz que reinarão em vida. Então, isso aqui está em ligação, meu amigo, com o que Jesus disse àquela mulher. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus, amém? Se tu conheceras, versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, amém? Água viva. Se tu conheceras esse dom, amém? E quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então no versículo da sequência, amém? E não podemos isolar um versículo e falar o que a gente quer, mas nós devemos ler o texto todo, porque o texto todo por si se explica. Amém? Então no versículo da sequência, que é o 11, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 12. Tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e os seus gados. Disse-lhe Jesus, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Amém? Então Jesus está se referindo do seu Espírito Santo. Amém? Quando o homem ele recebe esse Espírito, amém? Ele não tornará mais a ter sede, porque ali Jesus estava tratando da vida daquela mulher. Jesus estava mostrando, amém? Ele não estava falando da sede normal, mas ele estava ligando a sede normal com a sede espiritual, que nós iremos ver agora no texto, mais aonde na frente. Jesus disse, vai chamar teu marido. Ela disse, não tenho marido. E Jesus disse para ela, disseste bem que não tens marido, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Então não era dela, era de outra. Jesus ali estava se referindo da sede que o ser humano tem, a sede por riqueza, a ganância por poder, a ganância por bens. Então, o ódio, a raiva, a inveja, as mágoas, os medos, amém? Que são os causadores da depressão, da síndrome do pânico, que muitas vezes leva ao suicídio, amém, querido? Então, Jesus estava se referindo a uma água que alguém beba e não torne mais ter esse tipo de sede, amém? A desobediência, os medos, a depressão, amém? Ele estava se referindo do seu Espírito, porque o Espírito de Deus, no Novo Testamento, ele tem ligação com a água, amém? Ele é como uma água, amém? O Espírito Santo de Deus, ele tem ligação com a água, amém? Então Jesus aqui estava comparando o Espírito dele, amém? O Espírito de Deus com a água. Na verdade, o Espírito de Deus, está escrito no Novo Testamento que o Pai, o Filho e o Espírito são uma mesma pessoa. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, ele recebe o Pai e o Filho dentro dele, amém? Então, o Pai e o Filho dentro dele, pela pessoa do Espírito, amém? Vai dar a ele o que ele precisa. E uma das coisas que o homem precisa é a capacidade de ser fiel a Deus, amém? Que o homem não sabia disso, amém? E o homem foi lá no Velho Testamento e pediu a Deus que dissesse a eles, amém? O que eles deveriam fazer, porque tudo que Deus mandasse eles fazer, amém? Eles iam fazer. Então Deus, depois disso aí, deu os 10 mandamentos a eles. E quando eles receberam os 10 mandamentos, no primeiro dia, amém? No dia que Moisés estava lá no monte e Deus entregou a ele os 10 mandamentos, na mesma hora, eles quebraram o primeiro mandamento, que era não farás para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, embaixo na terra ou debaixo da terra. Então eles já fizeram uma imagem grande, amém? E disseram que era Deus que tirou eles lá do Egito, amém? Eles eram escravos no Egito e Deus tirou eles. Então eles disseram que ali era a foto de Deus, se ajoelharam nos pés dela, adoraram, amém? Fizeram uma festa, ofereceram incenso e ali teve danças, amém? Bebidas, como era o costume das outras nações. E ali as mulheres dançaram quase nuas e outros tiraram a roupa, se despiram mesmo, amém? E houve ali uma quebra geral de todos os mandamentos, mas começando pelo primeiro, que era não farás para ti imagem de escultura, amém? Mostrando ali que o homem não tem a capacidade de ser obediente a Deus, amém? Mas aqui nós vemos Jesus, ele se referindo que o Espírito dele nos dá, amém, essa capacidade. Vamos prosseguir na leitura do texto e nós iremos entender esse raciocínio. Amém, queridos? Então, versículo de número 13. Respondeu Jesus e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte d'água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me
dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirar. Amém? A mulher não entendia, na verdade, o que era essa água que Jesus estava se referindo. Amém? Mas ela quis provar dessa água. E na hora ela disse: dai-me, Senhor, dessa água, para que eu não torne mais, amém, a beber dessa água. Amém, amados? E, queridos, Jesus tinha dito antes que se aquela mulher soubesse quem era quem estava falando com ela, amém? Se ela conhecesse o dom de Deus e pedisse a ele: dai-me de beber, ele daria a ela água viva. Agora entenda algo. No Velho Testamento, ninguém recebia um presente de Deus, amém, sem primeiro agradar a Deus. Amém? Tem muitas pessoas que não entendem isso. Mas para entender isso, você precisa voltar ao Velho Testamento e ler. Tem muitas pessoas hoje que não procuram ler a Bíblia. Elas procuram ler coisas na internet, elas procuram ler jornais, revistas e tantas outras coisas, amém? Horóscopo, histórias religiosas, mas não procuram ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Hoje tem a Bíblia em MP3. Você indo lá no YouTube, você vai encontrar todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento em MP3. Se você não tem tempo muito para ler, mas você pode, quando está fazendo as coisas, ouvir. E se você tem um problema de audição que não vê, então você pode ouvir também. Amém, queridos? Mas o importante é que a gente leia, que a gente ouça, amém? Para se informar, para conhecer. Então, ninguém no velho recebia algo se não obedecesse a Deus. Amém? Agora entenda, aquela mulher não foi obediente a Deus para receber. Amém? Ela simplesmente disse: Senhor, dai-me de beber dessa água. E Jesus deu a ela. Amém? Vamos ler o procedimento do texto, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber, para que não tenha mais sede, nem volte aqui para tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Jesus, quando disse: vai, chama o teu marido, Jesus estava, amém, como dizendo para ela que ela ia receber aquela água. Amém? Aí você pode me perguntar: mas ele não disse ali. Amém? Mas ele não já tinha dito antes que se ela pedisse, ele daria? Amém? Então ali Jesus estava se direcionando, amém? Mostrando que aquela água ia saciar aquela sede que ela tinha no corpo dela, amém? Por satisfação do prazer carnal, amém? Tem muitas pessoas que elas vivem a vida pensando que elas não são felizes porque ela não conseguiu ainda aquela pessoa, amém? Então elas dizem: eu não sou feliz porque eu sou casada com esse, mas se eu fosse casado com aquela outra, eu ia ser feliz. Então outro já não é o casamento, mas é uma casa, ou um carro, ou um emprego melhor. Ele disse: se eu tivesse aquele emprego, eu ia ser feliz. Se eu tivesse aquela casa que fulano de tal tem, eu vou ser feliz. Se eu conseguir comprar aquele carro, amém? Se eu conseguir comprar aquelas roupas de marca que aquela pessoa veste, amém? Se eu conseguir fazer uma conta no banco de tantos mil reais que aquela pessoa tem, então eu vou ser feliz se eu chegar nesse patamar de vida. E muitas vezes eles alcançam aquilo ali, mas eles logo descobrem que não tem felicidade nenhuma. A felicidade que foi uma noite de prazer que eles passaram em uma farra, em uma festa, amém? Em uma curtida,
logo, logo afunda como um barco no meio do oceano, no meio de um grande rio, amém? De uma grande lagoa. Quero mandar um alô para o nosso amigo aí, irmão Jodinaldo, da TV IADC, lá de Caicó. Irmão Jodinaldo, que é aqui de São Vicente, está morando lá vizinho a Caicó, numa comunidade rural, e está pastoreando uma parte do rebanho de Deus ali. Ele e irmã Ítila também, que Deus abençoe a vida dos dois e também todas as outras pessoas que estão ali com ele naquela comunidade, amém? E todo o pessoal aí que compõe a TV IADC, que Deus abençoe a todos, amém? Então, voltando para o nosso texto, amém? Versículo de número 17. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, amém? Veja o amor, a misericórdia, a graça, que é favor imerecido de Deus pelos pecadores. Jesus em momento nenhum julgou aquela mulher, condenou aquela mulher, mas ele elogiou ela. Não elogiou pelo pecado, entenda. Ele não elogiou dizendo: você está certa de ter arrumado essa ruma de marido e agora ter tomado esse outro de outra mulher. Amém? Ele não elogiou isso aí. Ele elogiou a atitude dela, amém? De contar a verdade. Eu não tenho marido, porque o que ela tinha não era dela, era de outro. Amém? Ela falou a verdade para Jesus. Amém? Ela ali estava mostrando que ela era pecadora. Veja que Jesus, quando fala de água viva, ele não está se referindo, amém? Uma coisa de outra vida, mas ele está se referindo o Espírito dele dentro de nós, nos dando a capacidade de obedecer a ele, amém? E nós ter a satisfação dentro da gente, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que o dinheiro, que a fama não pode comprar, amém? Então ela disse: eu não tenho marido, versículo 17, e disse-lhe Jesus: disseste bens que não tens marido, elogiou ela, amém? Diferente de nós, amém? Quando às vezes a gente encontra pessoas assim, e a gente viu alguém pregando, ou a gente mesmo leu na Bíblia, amém? Que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, prostitutos, beberrões, amém? E tantos outros tipos de pecado. Então quando nós vemos pessoas assim, nós queremos logo condenar, julgar, dizer que se aquela pessoa não obedecer, ela vai para o inferno, ela vai ser, amém, castigada, coisa e tal. E Jesus, em momento nenhum, tratou essa mulher dessa maneira, mas ele sempre mostrou o amor dela, o amor dele por ela, amém, queridos? Versículo 18, porque, aqui é Jesus falando, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, amém? Jesus elogiou a atitude dela, dizendo: tu disseste com verdade que não tens marido. Você, na verdade, está reconhecendo que você é uma pessoa pecadora e precisa, amém, do dom de Deus na tua vida. Ele estava dizendo isso. Em outras palavras, entenda isso. Não estava condenando ela, amém, mas estava mostrando para ela o seu amor. E versículo 19, disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Amém? Porque os judeus, amém, eles sempre mostram na história que o lugar certo da gente adorar, amém, é em Israel, amém? Então lá foi construído o templo de Salomão. Salomão construiu, depois foi destruído, depois foi reconstruído de novo na época de Jesus, tinha um templo de Salomão. Então aquela mulher, o seu povo samaritano, porque ela era de uma nação samaritana, eles diziam que o lugar certo de adorar a Deus, e é o Deus que o mesmo povo de Israel adora, o Deus que
nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aquele povo daquela mulher dizia que Deus tinha que ser adorado naquele monte, um monte que estava ali perto onde eles estavam. Eles estavam num canto baixo. Amém? Então ela disse: vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus, versículo 21, à mulher: crê que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais assim que o adorem. Amém, queridos? Vamos entender algo, amém, nesse texto abençoado. Jesus disse para ela que ia chegar a hora e que na verdade a hora já tinha chegado, amém? Porque a antiga aliança tinha acabado. Quando Deus instituiu a antiga aliança, amém? Então ele estipulou que o povo tinha que adorar ali na arca da aliança a Deus. Os sacrifícios eram oferecidos ali, amém? Deus mandou Moisés construir um local para a arca ficar. Nós vemos no filme Os 10 Mandamentos, na novela Os 10 Mandamentos, que a Record, a emissora do Brasil, transmitiu, amém? Que a arca da aliança ficava num lugar que ali era feito como uma espécie de uma cabana de vários tecidos, amém? E era feito um muro com esses tecidos, amém? E ali o povo oferecia os sacrifícios a Deus, os sacerdotes era quem oferecia, amém? E eles adoravam a Deus ali. Então, mais na sequência, Davi foi quem teve a ideia de construir um templo, amém? Que hoje nós chamamos de igreja. Ele mesmo não construiu, mas ele deixou muita riqueza e o seu filho foi quem construiu. Deus disse que ele não ia construir, mas o seu filho era quem ia construir, Salomão. E foi construído o templo de Salomão, amém? Que durou durante muitos anos, mas mais na frente nós vemos quando os babilônicos vieram tomar Israel e levar cativo, porque o povo tinha quebrado os 10 mandamentos. Eles não tinham nem simples quebrado os 10 mandamentos, mas eles tinham trocado de Deus e começado a adorar outros deuses e fabricar imagens de escultura. Amém? E ali a Babilônia veio. Amém? Isso era uma parte da maldição de quem não obedecesse à lei. E a Babilônia veio e levou eles cativos. Então, ali o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, seu exército. Então, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, os homens já tinham levantado outro templo, amém? Como o templo de Salomão. Então, em toda a história do Velho Testamento, nós vemos que existia um canto para adoração, e esse canto se encontrava na nação de Israel. Amém? Israel era o centro de toda a terra. Então Jesus disse que a hora vem, e na verdade já chegou. Amém? Porque Jesus é Deus. E Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Deus está aqui hoje conosco nessa noite. Amém? Mas agora, nessa cidade onde nós estamos vivendo, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas. Amém? Ali Deus está presente no meio deles. Eles estão reunidos em nome de Jesus. E nas outras cidades, no mundo inteiro, onde tem pessoas agora reunidas em nome de Deus, amém? Igrejas ou até mesmo em casa, amém? Deus está no meio deles, amém? Ao mesmo tempo. Porque Deus é Espírito e é soberano, amém? É grandioso. Então Jesus disse que a hora vem e na verdade já chegou,
em que os verdadeiros, é o versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais o adorem. Amém, queridos? O Pai está procurando esses que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Tais pessoas o Pai está procurando. Amém? Então, a hora já chegou em que nós não devemos adorar em Israel, nós não devemos adorar só lá na igreja, mas em todos os lugares. Amém? Que nós adorarmos a Deus, Ele vai receber a nossa adoração. Amém? Então você pode adorar em Israel, você pode adorar aqui, no canto onde você adorar, Deus vai receber a sua adoração. Queridos, eu quero nesse momento agora encerrar essa nossa mensagem por hoje. Amém? Eu vou encerrar hoje, mas quarta-feira à noite, a partir das 7, a partir das 8 horas da noite, amém? Eu estarei aqui ao vivo, mais uma vez, aonde eu vou finalizar essa mensagem. Eu não vou finalizar ela agora, para não tomar muito do seu tempo, amém? Nós já vamos aqui com mais ou menos 1 hora de transmissão. Eu não vou mais continuar, porque a gente, se for continuar, ainda vai passar mais uma meia hora ainda, amém? Para encerrar a mensagem. Então eu vou deixar o resto da mensagem para quarta-feira à noite. Então, quarta-feira à noite, a partir das 8 horas, entra aí na internet, vá no seu Facebook, amém? Que você vai acompanhar o nosso programa. Se na hora não aparecer o avisozinho lá no seu Facebook, que eu estou ao vivo, entre no meu Facebook e você vai encontrar um vídeo ao vivo naquela hora, porque tá dando problema no Facebook e às vezes a gente entra ao vivo e as pessoas só vêm ficar sabendo que a gente fez o vídeo depois que a gente termina o vídeo. Já vi algumas pessoas dizendo isso, amém? Tá tendo esse defeito no Facebook. Então, quarta-feira, a partir das 8 horas, nós estaremos ao vivo aqui, como sem falta, trazendo o final dessa mensagem. Mas antes, eu quero agora orar por você nesse momento, amém? Clamando pela bênção de Deus sobre a sua vida. E ao mesmo tempo eu vou orar aqui pedindo a Deus que mande chuva para o Nordeste do Brasil, amém? Isso que Ele faça pela graça dEle, que quer dizer favor imerecido. Então peço a você que feche seus olhos e que ore comigo com fé. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, nós te apresentamos a vida de todos aqueles que estão em casa nesse momento, nos assistindo pelo Facebook, meu Pai. Senhor, pela tua graça, que é favor imerecido, eu peço ao Senhor agora para abençoar essa vida. Abençoar esse que está enfermo, esse que está sofrendo nessa noite. Que o Senhor chegue agora nessa vida, nessa casa, com a tua providência, com o teu milagre, meu Pai. No nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora, com a autoridade que há no nome de Jesus, e eu ordeno, espírito de enfermidade que entrou nessa vida. Eu não vou falar alto, eu não vou gritar, mas você sabe que ao nome de Jesus está escrito que todo joelho tem que se dobrar nos céus e na terra e no abismo, e toda língua confessar para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, que você pegue o que é seu e saia dessa vida, bata em retirada e não volte mais, em o nome de Jesus, aquele que é poderoso e aquele que é grande. Em nome de Jesus, pega o que é seu e saia dessa vida para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, pela tua graça nessa noite, eu oro aqui pedindo ao Senhor que mande chuva para o Nordeste do Brasil, Senhor Deus. Que esse ano de 2018, Ele supra, Senhor Deus, a carência de chuva que houve nesses últimos 5 anos, Senhor. Que os rios transbordem, meu Pai, que os reservatórios encham e sangram, que haja muita fartura no Nordeste em 2018, pela tua graça, Senhor. Nós não temos justiça própria, a nossa justiça vem do teu Filho Jesus. Então é no nome de Jesus, pela justiça do Filho de Deus, que nós te pedimos, ó Pai. Manda chuva para o Nordeste em abundância, para a glória e honra do nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, tomamos posse da bênção, crendo que o Senhor nos ouviu, nos atendeu. Querido,
Creia que Deus ouviu a tua oração. Logo, logo, se você não está percebendo agora, mas logo, logo você vai perceber os resultados dessa oração na sua vida. Você vai ver que aquela dor que você sentia, aquele mal, amém? Eles tiveram um fim nessa oração, que Deus trouxe o fim disso na tua vida. Então, por aqui nós encerramos, mas quarta-feira, a partir das 8 horas, a gente vai continuar nesse mesmo texto aqui de João 4, amém? Lá no versículo 22, amém? No versículo 23, aonde a gente parou, a gente vai continuar quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, amém? Então agradeço a todos vocês que nos ouviram até esse momento. Vai um alô especial para a nossa amiga Wanda Santos e para todos os outros que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Até quarta-feira e que Deus te abençoe grandissimamente e que a graça de Deus seja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.